Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Mara, idade 26 anos, maquiadora. Um turco me adicionou no Facebook e ele me pediu em casamento depois de 3 dias. Jan, idade 30 anos, bombeiro. Eu não fiquei muito preocupada com essa coisa de ser só 3 dias, porque assim, eu e a minha família somos testemunhas de Jeová. E na minha cabeça não existia nem essa coisa de namoro. Era direto para casar mesmo. Desde que a gente conseguisse conversar e acertar os pontos sobre tudo antes de casar. E no caso dele, eu falei que eu não conhecia nem a cultura, nem a religião dele e que como ele pensava em resolver isso em tão pouco tempo. Foi aí que ele disse que a gente podia começar a conversar sobre todas essas situações para que a gente conseguisse ver se chegava num acordo. E se depois disso tivesse tudo bem para mim e tudo bem para ele, a gente poderia se casar. Foi aí que eu já vi que batia um pouquinho da minha opinião com a dele, porque eu também pensava a mesma coisa e eu ainda não tinha falado isso para ele. Sendo sincera, eu tinha escutado bem pouco sobre o Islã, mas a parte de que a mulher tinha que servir o homem, cuidar do homem, que eu não tinha nem lido o Alcorão, mas tinha escutado assim de pessoas falar que era desse jeito. Eu me simpatizava muito. Para mim, a mulher tinha que ser feminina, tinha que cuidar do homem, e o homem másculo e protetor provê todo o resto. Outra coisa que eu admirei muito nele é que ele era um homem muito sério. Tudo ele falava com muita firmeza e sem nenhuma brincadeira. E em 3 dias eu já tinha ouvido falar de outras meninas que eles sempre falavam de querer mostrar ou ver o corpo, o seu corpo. E ele nem tinha tocado nisso. No caso dele, eram só declarações mesmo, sabe? De amor, de falar como eu era a rosa do jardim dele e a luz que iluminava a manhã, essas coisas. Então eu fiquei muito ansiosa para essa lista que ele disse que ia fazer e que ia me explicar direitinho sobre tudo que ele pensava que tinha que se seguir num casamento. E aí a gente tirou um dia inteiro só para debater todos os pontos que ele fez questão de escrever e de me explicar tintim por tintim. O primeiro ponto era que eu devia entender e saber viver em família. Lá onde ele morava, na Turquia, ele ainda morava com os pais e ele me explicou que as mulheres da família, elas só saíam de casa depois que elas casassem. E os homens da família, mesmo casando, eles continuavam morando com a mãe e com o pai, porque eles tinham que cuidar dos pais quando esses pais ficassem mais velhos. E as esposas então aceitavam a ir para essa casa onde elas morariam com seus esposos. A família dele era de uma vertente do Islã, que eu acho que começa com a letra X. Eu não sei muito bem, porque eu sei que eu conheço, tem várias vertentes, mas eu conheço duas. Então, uma das exigências era que eu começasse não só a estudar o Islã, mas também me revertesse ao Islã e já começasse a prática do uso do hijab. Porque é assim, ele disse que lá na família dele, tudo isso era muito forte, e se eu fosse deixar para estudar e para começar a iniciar tudo isso lá, talvez um choque fosse muito grande, eu não ia ter tempo de ter tanto entendimento. A gente estava pensando de eu estudar turco, mas eu não ia saber profundamente, fluentemente, para entender tudo, para o choque que eu teria lá. Então era melhor que eu já sentisse se eu ia ficar bem com essa prática, não só do Islã, como também de usar o hijab. Servir o meu marido sempre que ele precisasse, sempre que ele chamasse o meu nome.
Isso para mim não me assustou muito, porque eu acho que no casamento a mulher tem que cuidar muito bem do marido e dar o máximo de atenção possível para ele. Ele também disse que eu não trabalharia fora de casa, somente se fosse para afazeres do lar, mas trabalhar assim profissionalmente, sabe? Em um lugar fixo, escritório, essas coisas, nunca, jamais. Na cabeça dele, a mulher cuidava dos filhos e do lar, enquanto ele, como homem, saía para trabalhar e ganhar o ganha-pão do dia. E para mim isso fazia muito sentido. Para mim, eu sempre quis ser uma dona do lar, assim, de cuidar da minha família mesmo. Eu não iria dirigir, não poderia usar nem maquiagem e nem mudar o cabelo. Também não poderia usar salto e nenhum tipo de roupa curta. Parar um pouco com a questão de querer estudar, fazer alguma faculdade por estar em outro país. Por isso, entenda, não é que tipo, ele estava querendo me barrar de crescer, mas é porque se eu fosse focar mesmo em cuidar da família, eu não teria tempo para isso naquele momento. É uma via de mão dupla, você tem que escolher. Não falar alto, escutar as decisões do marido, e eu acredito que isso traria a questão de a gente não brigar muito, sabe? Porque se você silencia e escuta o outro, e eu penso que eu tenho que escutar assim mais o meu marido, porque ele é provedor do lar, ele é quem direciona, quem gerencia a casa. Então, quando a mulher ela tem noção disso, ela confia, né, que o seu marido vai trazer a melhor ideia para qualquer situação, para resolver qualquer problema. Na Turquia, ele disse que alguns homens eles são um pouco que ignorantes nessa questão de mulher, né? E eu sendo estrangeira, era melhor que eu não focasse o olhar em nenhum homem, para que eles não pensassem, não tivessem ideia de que eu estava querendo alguma coisa e não arrumasse uma confusão maior. Respeitar a mãe dele como se a mãe dele fosse a minha mãe. Eu acho que essa é uma das mais importantes regras que ele colocou assim. Porque vamos parar para pensar, se eu vou morar na casa dela, é óbvio que tudo vai ser direcionado do jeito que ela fala, do jeito que ela vive, e não vai ter como eu bater de frente com isso. Assim como eu morando com a minha mãe, escuto tudo que a minha mãe e que meu pai fala. Para muitos isso pode parecer sim uma loucura, mas dentro do que eu estudei na religião, que não quer dizer que todos dessa religião pensem assim, tá? Essa era a minha interpretação e a interpretação da minha família. Eu achava, eu defendia que isso era parte da energia feminina que muitas mulheres abdicaram e que para mim era o bonito, eu queria viver desse jeito. E que o homem devia cuidar e exalar a energia masculina. Com algumas pessoas que eu conversei, né, amigas, na verdade, algumas amigas que eu conversei, elas questionaram como que ele mudou tanta coisa na sua cabeça em 3 dias? Como ele fez você confiar nisso em 3 dias? E a resposta, na verdade, é bem simples. Eu tenho uma deficiência física e ninguém da minha família suporta isso. Eles fingem que suportam. Eles fingem que está tudo normal. Mas no olhar deles, no pensamento, na ação, até das pessoas da igreja, todos me tratam como se eu fosse uma menina especial, que precisasse de muitos cuidados, que não vai ter uma vida igual das outras, que não vai conseguir ter uma família, que sempre vai estar ali apoiada neles. Então, mesmo ele falando tudo isso e eu vendo que a gente tinha muita coisa em comum, eu tinha certeza de que quando eu mostrasse essa deficiência para ele, ele ia me bloquear. E não foi isso que aconteceu. Primeiro que ele olhou para mim quando eu mostrei, e ele não teve uma reação de mudar a expressão ou de achar estranho. Ele continuou normal, como se ele não tivesse visto nada de anormal. E ele falou que eu era linda, que eu era uma princesa, que ele não estava vendo problema nenhum, que o amor e o sentimento vinha muito além do físico, que aquilo ali era uma besteirinha.
que eu era uma princesa e que ele queria que eu fosse a mulher da vida dele, independente de qualquer situação. Eu contei pra ele que eu era uma menina pura, que ninguém se aproximava de mim por causa daquele defeito de fábrica. Eu sofri muito na escola. Eu sofri muito em todos os lugares, tentando trabalho, tentando estudar, tentando fazer amizade, tentando ser importante em alguma parte da igreja. E até mesmo com a minha família. Eu sentia o distanciamento deles por causa disso. E nesses 3 dias, além dele se declarar para mim, ele não falou de uma forma vulgar, ele não falou para ver meu corpo nem nada, mas ele se abriu sobre os desejos que ele via em mim como mulher. Coisa que eu nunca tinha escutado de nenhum homem. Eu nunca tinha pego na mão de nenhum homem. Em 3 dias, ele me fez ter coragem de mostrar tudo isso para ele. Coisa que nem a minha família olha direito. E foi por isso que esse tempo todo eu me apeguei tanto a Jeová. Teve uma parte nisso tudo que eu fiquei assustada, assim. Não foi com nada que ele falou até agora. Na verdade, foi quando ele abriu que cada pessoa da família tinha uma arma e que estava carregada, todas elas. E que quando descarregava, por algum motivo que tivesse que atirar, tinha que pedir para ele para recarregar de novo. E aí eu tava me questionando, porque não tenho essa experiência aqui no Brasil, né? O porquê disso. E ele disse que às vezes tinham pessoas ignorantes, tinham pessoas que podiam vir confrontar ele e a família dele de uma forma errada, e que sempre todos tinham que estar preparados para se proteger, seja de um ladrão, seja de alguém que viesse em cima deles por causa da religião deles, e que ele era capaz de matar alguém em nome de Alá. Eu comentei pouco sobre tudo isso com a minha família, mas eu já sabia que além deles não aceitarem, eles iam colocar defeito. E foi exatamente o que eles fizeram, porque para minha família eu era uma aberração, que não ia ter vida, que não ia poder amar nunca, que não ia conseguir ninguém. Eu tinha certeza disso. Para eles era melhor que eu ficasse quietinha no meu quarto até que a minha vida acabasse, sabe? Ou então que por Deus e pelas minhas orações eu fosse achar alguém dentro da religião, da nossa religião. Agora vocês imaginam, eu torta do jeito que eu era, ainda só tinha o grupo da minha religião para procurar alguém para se relacionar. Quando que eu ia conseguir isso? Nunca. Eu decidi que eu ia fugir, sim, para casar com ele. E aí eu comecei a juntar o dinheiro do meu auxílio. Eu também recebi algumas doações, às vezes, de pessoas da igreja. E eu comecei a juntar isso e eu vou falar para vocês que foram anos juntando até que eu conseguisse um dinheirinho para ir para a Turquia. Lá ele disse para eu ficar tranquila, que ele pagaria tudo, que me ajudaria em tudo. Eu também fiquei procurando promoções. Peguei um voo que, gente, sei lá quantas horas de quantas horas, eu acho que foram 2 dias ou mais passando de um avião para outro. Mas eu consegui chegar e lá eu ia conseguir depois cancelar a passagem e ganhar um dinheirinho também. Ah, eu não contei o meu defeito para vocês. Eu tinha uma questão que, assim, não me prejudicava de fazer as coisas, de viver normal. Eu acho que só esteticamente talvez afastasse as pessoas, porque eu tinha uma perna mais curta que a outra. E por causa disso também formava meio que um calombo no quadril. Bom, em um dia que eu fui fazer físio, eu já deixei marcado e comprado, né, a passagem para esse mesmo dia, e eu fugi mesmo da minha casa, assim, sabe, sem avisar. Eu fui para físio e depois o horário que eu já tinha programado na passagem era no mesmo dia. Então, com moedinhas, eu fui pro aeroporto. E ele dizia que era bombeiro lá na Turquia e que ganhava muito bem. Então, ele também me ajudou um pouquinho. Eu não fui com todo o dinheiro meu, não. Quando eu cheguei lá na Turquia, eu achei que a gente ia pro carro dele. Mas aí eu descobri que ele não tinha carro. Então a gente pegou um ônibus. E aí esse ônibus, eu percebi que a gente não ia morar em uma região da Turquia mesmo. Era meio que fronteira com a Síria, sabe? Eu nem entendia no começo se eu tava na Síria ou na Turquia.
porque era bem no meio termo. Eu estranhei que a primeira coisa que ele fez foi pegar meu dinheiro, minhas economias e trocar, né, em lira e guardar com ele, porque diz que querendo ou não, né, o homem que gerencia essa parte e que ia estar bem guardado e bem protegido. Esse tempo todo que eu fiquei juntando as minhas economias, eu também estudei turco, me reverti ao Islã, fiz tudo que eu podia para ir bem preparada. A partir dali eu não vi mais o meu dinheiro, mas eu confiava nele, porque afinal era o homem que tinha que cuidar dessa parte. Chegando na casa dele, eu me senti assim muito estranha. Primeiro que ninguém me cumprimentou. Eu também não fui apresentada, né, para ninguém. Ele já me levou direto para um quartinho. E eu posso dizer para vocês que o inferno ali estava começando e eu ainda não tinha entendido o que eu tinha ido fazer ali. Antes de chegar até esse quarto, ele me explicou que eu ia ficar num quarto separado até casar com ele, a gente não podia ficar no mesmo lugar. Quando eu passei pelo corredor, eu vi o quarto dele, mobiliado, com guarda-roupa, cama de casal, tudo bem bonito, apresentável, tapetes e tapetes no chão. Mas conforme foi caminhando, que ele foi me mostrando o meu quarto não tinha assim guarda-roupa, nada. Era só um colchão mesmo. E eu estranhei. Depois eu vi que uma mulher chegou na porta, ele meio que foi na minha frente, assim, fechou a porta e começou a falar com essa mulher. Parecia que era a mãe dele, e aí depois ele voltou. Eu sabia bastante turco porque a gente conversava e praticava, mas não deu para entender o que ela tinha falado. Ela falava bem rápido. E aí ele me tirou daquele quarto e me levou para um quarto que era fora da casa, é como se fosse um adicional assim na casa que tivesse feito um puxadinho antes. E nesse quarto também só tinha um colchão. Eu fui tentar questionar ele o porquê da diferença e porquê disso, mas ele falou: "Olha, eu preciso acordar muito cedo, então amanhã a gente conversa, eu te explico melhor sobre tudo." E eu aceitei. Eu acordei com a mãe dele 5 horas da manhã, que abriu esse quarto e me deu uma massa de pão, tipo pão sírio, com uns pedacinhos de ovo e fechou a porta. E aí eu comi aquilo e falei, mas por que é o café da manhã? Por que eu tô comendo isso assim, sozinha? Eu tinha visto que todo mundo comia junto. E aí eu fui tentar sair do quarto e a porta estava fechada. Eu mandei uma mensagem para ele e ele falou: "Olha, eu tô trabalhando, lembra, eu sou bombeiro, mas calma, eu já vou dar um jeito e resolver isso." E aí, uns 40 minutos depois, ou até mais, a mãe dele veio até o quarto, abriu e me puxou, né? Foi falando e fazendo mímica também para eu entender, até a cozinha. Quando ela me levou na cozinha, a mesa estava cheia de restos, pratos, iogurtes, um monte de coisa. Dava para ver que muitas pessoas tinham tomado um café da manhã ali. A pia também tava uma nojeira que só. Então ela me colocou assim do lado da pia, pegou uma louça e encheu de sabão e lavou, me mostrou como fazia tudo com uma peça de louça e depois fez sinal para que eu repetisse aquilo. Eu entendi que ela queria ajuda para que eu lavasse. E aí eu comecei a lavar a louça e ela ia me mostrando na mesa o que eu tinha que limpar, não sei o que, não sei o que. Quando eu vi, eu estava limpando a cozinha inteira com ela. Logo depois de limpar tudo isso, eu recebi uma mensagem dele falando que ele ia ter que viajar como bombeiro para outras regiões, que ele não sabia quando que voltava, mas que era para eu escutar, respeitar a mãe dele e fazer tudo o que ela pedisse. E nesse dia ela ficou me mostrando como que era para fazer quilos e quilos de comida de vários tipos e sobremesas e não sei o que era na hora do almoço, que era na hora da janta. E o estranho foi que ela não me ofereceu nada. À noite, ela me deu um pratinho de fruta e depois que ela me mostrava tudo isso, como tinha que fazer, ela me colocava dentro do quarto. E aí eu entendia que iam pessoas lá comer e tal, e ninguém me chamava. Para mim era um prato de frutas dentro do quarto. Então eu comecei a mandar mensagem para ele e questionar o que estava acontecendo. E ele disse que ele não tinha tempo naquele momento
que era para eu seguir o que a mãe dele estava falando, que depois, se tivesse que resolver alguma coisa, ele ia resolver com ela e conversar comigo, mas que nesse momento eu ia ter que ter paciência de segurar a barra porque ele não estava ali para me ajudar. E ainda falou: lembra de tudo aquilo que a gente conversou, preciso da sua ajuda com isso agora. Bom, essa semana foi a semana mais cruel e horrível que eu tive, porque ela começou a me mostrar e a querer que eu fizesse todos os afazeres da casa, desde limpar chão, janela, teto, parede, tudo que vocês possam imaginar. E ela me dava comida, mas era sempre no quarto. Eu nunca era apresentada para ninguém. Eu comecei a me sentir muito mal e eu comecei a ter dores na minha perna do esforço que eu estava fazendo. Eu já não estava aguentando mais tudo aquilo. Foi quando, graças a Deus, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava chegando em poucas horas. Eu tinha lavado roupa, passado roupa, tinha lustrado coisa, tinha limpado o banheiro, tirado o pó. Era muita coisa. E eu só me sentia assim leve e aliviada de saber que ele estava chegando para resolver toda essa situação. Eu estava com tanta dor, que eu nem pensei, que eu nem consegui explicar para ele tudo. Eu acho que eu queria ter contado para ele que ela mandava eu fazer tudo e depois ela me prendia no quarto. Mas eu fiquei focada mesmo em falar para ele que eu queria ir no médico. E aí ele me contou que eu não poderia ir no médico porque eu não tinha nenhuma documentação e ele não tinha dinheiro para pagar um particular. E aí eu pensei, nossa, mas ele falou que ganhava muito bem como bombeiro. Aí ele explicou que sim, ele ganhava muito bem, mas que tinha os irmãos dele, os sobrinhos, a mãe e o pai, que ele estava ajudando ali naquela casa. Eu falei, mas eu ainda não conheci nenhum deles. E aí ele falou, calma, tudo tem o seu tempo. Eu falei, então, mas como que a gente vai fazer com a minha dor? Na pergunta eu já embolei, tipo, eu já juntei uma resolução, né? Eu falei, bom, a gente vai casar, então acho que se a gente casar mais rápido, eu consigo o documento mais rápido, porque eu preciso tratar dessa minha parte física, né? Eu não posso ficar assim. Aí ele meio que falou que casamento era para toda a vida e que tinha que esperar um tempo para ver se eu ia me adaptar, se era isso mesmo que eu queria, se era isso mesmo que ele queria, que era melhor que a gente não fizesse assim de sopetão, porque ele não casaria para se separar. Aí ele me sentou e parecia que eu ainda estava num teste, numa entrevista para saber se a gente ia casar ou não, coisa que ele não tinha explicado assim quando a gente conversava à distância. Ele me veio com uma pergunta de que se eu aceitaria uma segunda esposa caso a gente casasse. E aí eu não tinha pensado nisso, eu nem sabia como funcionava, foi pouca coisa que eu vi no Islã sobre isso. E eu falei, nossa, mas por que você tá me perguntando isso? E aí ele disse que eu não precisava ficar nervosa, que também ele nem pensava muito nisso, mas que isso era uma pergunta que os homens costumavam fazer às mulheres para saber o grau de humildade que aquela mulher tinha, porque se ela negasse, dava para entender o tanto de orgulho e ego que se passava dentro dela. Eu já estava tão desequilibrada, com tanta dor e tão perdida, que eu nem me preocupei com a resposta e que eu nem me preocupei com tudo que ele tinha falado. Eu estava começando a ficar muito confusa sobre tudo que estava acontecendo ali e que ele estava tratando como se fosse normal. Ali ele ainda não tinha tocado na minha mão, não tinha me dado abraço, não tinha me dado um beijo, não tinha acontecido nada. E os dias foram se passando e as coisas foram ficando piores. Ele não queria saber se a minha perna ou se alguma coisa em mim estava doendo. Ele pedia que sempre que chegasse, que saísse, que eu lavasse os pés dele e fizesse massagem. Eu já não recebia mais café naquele quarto. Eu tinha que ir pôr o café para as pessoas. Depois que as pessoas saíam, aí sim eu podia comer. E eu não podia pegar nada novo na geladeira ou no armário. Eu tinha que comer os restos que estavam ali na mesa. Sim, isso era no café da manhã, no almoço e na janta. Eu comia aquilo que sobrava do que eles comiam, quando sobrava. Eles começaram a diminuir a questão de eu tomar banho. E muitas das vezes que a mãe dele vinha me explicar como que eu tinha que cozinhar ou fazer as coisas, por ser uma comida diferente ou eu não acertar alguma coisa, eu comecei a receber tapas. Tudo tinha que ser colocado medido e milimetricamente nos potinhos, desde iogurte, pedaços de pães. Se tivesse uma coisa a mais ou não, já vinha uma reclamação e um tapa.
Depois de um ano assim, eu entendi que não iria ter casamento, que tudo aquilo era um fingimento. Ele viajava mais do que ficava ali. Eu praticamente já nem lembrava mais como que era o rosto dele. Ele sumia por meses, às vezes aparecia e eu nem sabia. Ele não se dirigia mais a mim, ele não olhava mais para mim. Ele não me mandava nenhuma mensagem. Nessa hora eu não tinha contato com a minha família, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como voltar, eu nem queria voltar. A minha vontade era de sumir, de desaparecer dos dois lugares, tanto da onde eu estava como da minha família também. Ela começou a me revezar e mandar para os andares da casa onde tinham outras famílias que eram dos filhos dela. Ninguém sabia meu nome, ninguém me dava oi, ninguém sabia minha idade, ninguém queria saber como eu estava ou não. Em um momento de surto e de perturbação que eu tive, eu comecei a chorar e gritar e falar para ele por que ele tinha feito isso comigo, por que ele mentiu tanto. E aí ele veio na cara de pau me explicar que eu era outra pessoa no vídeo, que quando ele me viu ao vivo, ele não tinha gostado do tal calombo que ele tinha visto no vídeo, que para ele ao vivo foi muito difícil de encarar tudo aquilo, porque era muito mais do que ele tinha visto. Começou a dar umas desculpas esfarrapadas, sendo que eu tinha mostrado tudo para ele no vídeo. Começou a falar que ele estava com vergonha de mim e que como que eu tinha pensado que ele poderia casar comigo daquela forma. Nisso já não existia nenhuma documentação que ninguém foi fazer para mim. Eu não tinha nenhum dinheiro porque ele pegou tudo. Eu estava ali clandestina. E aí eles começaram a me jogar para trabalhar em famílias perto. Eu não via uma lira desse dinheiro, porque eu sei que eles cobravam para que eu fizesse coisas nas casas dos outros. Tinha uma dessas casas que era uma mãe com uma filha e o marido já tinha morrido. Eu me sentia bem ali. Elas achavam mesmo que eu estava trabalhando para ganhar o meu dinheiro, que tinha algum contrato com a família. E eu passei muito mal, eu tive uma crise que Deus me segurou, porque foi uma crise de nervoso, de dor, de desespero. E ali eu não aguentei mais. Eu acabei contando para elas o que realmente tinha acontecido comigo. Eu não tinha profundidade para contar em turco. Eu usei o Google Tradutor com o celular e internet delas. E eu me abri. Eu não estava conseguindo mais me mexer de tanta dor. E eu vi que nos olhos delas tinha sinceridade. E elas prometeram me ajudar. Eu não poderia ficar ali na casa porque a família ia atrás de mim. Eles iam sempre atrás de mim, me pegar, me levar, eu não tinha como respirar, como fazer nada sozinha. E foi quando a filha dessa mulher, ela ia lá de vez em quando, porque ela estava estudando numa região que era mais moderna. E ela ficou de me levar para essa região. E depois elas pensaram em falar que eu tinha sumido um dia da casa e que elas não sabiam o que tinha acontecido. Isso foi tudo muito bem organizado por essa menina, uma menina muito inteligente, de coração muito bom. Eu pensei que o povo daquela região era tudo carrasco, depois do que eu estava passando. Mas essa menina cuidou tão bem de mim e me levou para essa outra região, onde eu fiquei com ela e ajudava ela em coisas menores. Depois que ela conseguiu fazer isso, eu nunca mais vi a cara de ninguém. Sobre como ela resolveu a questão da documentação, eu não vou poder abrir aqui para vocês. E eu pedi para que fosse cortado muitos detalhes, porque o tempo que eu fiquei na Turquia sem resolver tudo que eu tinha que resolver foi muito grande. Eu não tive coragem de voltar para minha família. Eu me sinto bem aonde eu tô agora e com o que eu tô fazendo. Eu tô tendo uma vida saudável. Eu acho que eu nasci mesmo para ficar sozinha.
Gente, esse relato foi muito difícil de eu fazer. Eu não sei como é ter uma deficiência. Quanto mais alguém usar disso pra fazer a pessoa de escrava. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não consigo refletir sobre esse vídeo depois de gravar esse depoimento. O que eu posso dizer é que às vezes a gente pode se esconder por medos e situações que a gente já viveu, a gente pode se esconder na religião de um modo errado. E outras pessoas ruins pegam a religião e interpretam de forma ruim para os seus próprios prazeres, como esse cara fez com o Islã, né? E a família. Eu só não consigo entender por que tanta crueldade de tirar uma pessoa do país dela pra passar por isso, sabe? As histórias estão vindo cada vez mais pesadas pra mim. Eu agradeço muito, né? O apoio que eu tenho de vocês, as orações, me coloquem nas suas orações. Agradeço a Deus por estar me fortalecendo cada dia mais de conseguir vir aqui contar pra vocês. Eu não vou falar muito hoje, eu vou deixar pra vocês refletirem nos comentários, tá bom? E até a próxima história do canal.